Olá, boa tarde. As imagens que nós acabamos de mostrar, infelizmente, terminou com uma tragédia em Sorocaba. A morte de um senhor de 72 anos de idade. O corpo dele foi encontrado na manhã de hoje. E você vai ver ainda no Manchetes Noticidade. E a forte chuva desta terça-feira também provocou alagamentos em outros locais de Sorocaba. E ainda na cidade, CPI da dengue houve secretário de saúde. Pais de alunos de escola do bairro Paineiras voltam a reclamar de descaso com a instituição de ensino municipal. Foi encontrado hoje pela manhã o corpo do aposentado de 72 anos, arrastado pela forte chuva de ontem em Sorocaba. Nós vamos falar ao vivo com o J. Abreu, que está no IML de Sorocaba e nos traz as últimas informações. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. O corpo de Benedito Generoso Prestes Neto, de 72 anos, ainda não chegou até o Instituto Médico Legal, aqui o Instituto Médico Legal de Sorocaba. O corpo é liberado do local onde foi encontrado apenas depois do trabalho da perícia. Esse trabalho às vezes é um pouco mais demorado, por isso ainda não chegou aqui. Quem traz o corpo para o IML é a funerária. Aqui será feita então uma necrópsia que vai apontar as causas, os ferimentos que ele tinha no corpo e também a real causa da morte deste aposentado. Após isso, então, é preciso que um familiar faça o reconhecimento do corpo. Até esse momento não chegou nenhum familiar ainda do seu Benedito aqui no IML de Sorocaba. O laudo necroscópico com todos os detalhes sobre a morte dele é liberado, tem um prazo de aproximadamente 10 dias, mas esse prazo depende muito do médico que está fazendo o exame, se ele pode pedir um exame um pouco mais detalhado, dependendo dos ferimentos que forem encontrados no corpo do senhor Benedito. O corpo dele foi encontrado depois de 16 horas de buscas, que começaram ainda ontem à tarde, logo que aconteceu o acidente, logo que ele foi levado pelas águas, foi encontrado hoje de manhã. Vamos conferir na reportagem. O corpo foi encontrado nesta curva do córrego no Parque Esmeralda, a 500 metros do local onde havia desaparecido. Assim que o nível da água baixou, os bombeiros avistaram Benedito Generoso Prestes Neto, de 72 anos. De acordo com a Defesa Civil, a chuva, que atingiu 58 milímetros, foi considerada moderada a forte e atingiu alguns pontos de Sorocaba. Seu Antônio, morador do Jardim Simos, estava próximo ao córrego Itangué quando a vítima foi levada pela enxurrada. Não tinha nem como fazer nada, porque era muita água, muita água mesmo. Outros moradores da região, acostumados com a crítica situação a cada chuva, também presenciaram a tragédia. Ele gritava, né, pedindo socorro, se alguém podia ajudar. Daí ele falou, não aguento mais, daí ele soltou, daí rodou. Aí veio um amigo da gente desesperado, aí a gente começou a caçar em tudo, assim, para poder ver se ajudava ele, né? As imagens feitas nesta terça-feira por um morador mostram o momento em que o senhor tentou sair do carro que ficou ilhado. Ele foi atingido por um tronco levado pela correnteza e desapareceu. O helicóptero Águia da Polícia Militar deu apoio às buscas ao Corpo de Bombeiros. O corpo de Benedito Generoso Prestes Neto, de 72 anos, ainda não chegou aqui, como a gente já disse, e o que a gente tem de informação é que uma filha dele, que mora no exterior, esteve com ele no fim de semana e foi embora, esteve com ele, se despediu, voltou para o exterior no fim de semana. Ela é seria uma das filhas do senhor Benedito Generoso Prestes Neto, e a IML ainda aguarda a presença de algum familiar aqui. Mas infelizmente não foi apenas nessa região do córrego do Itanguá que a cidade de Sorocaba registrou problemas por causa da chuva. Vamos ver os outros locais em que a cidade teve prejuízos por causa do forte temporal desta terça-feira. No Parque Esmeralda, mais destruição. O muro dessa casa foi derrubado pela enxurrada. 3 crianças estavam sozinhas no local. Foi rápido. A chuva já, quando eu cheguei dentro de casa, tinha um pouco de água. Quando eu salvei um por um, o bonde já foi caindo já também e não pude fazer mais nada.
Moradores afirmam que o local sempre alaga, por isso interditaram a rua. Um motorista tenta passar, mas não consegue. Não adianta a gente pagar imposto, a gente aumentarem a tarifa do ônibus, aumentarem a taxa de luz, de energia e a gente não ter direito a nada. Na rua Lituânia, no Jardim Pagliato, mais problemas. O córrego também transbordou. Encheu a pista e ficou, um carro tentou passar, um Uno, é um carro leve, e 2 pessoas ficaram ilhadas aqui no veículo. No bairro Campolim, motoristas pegos de surpresa foram obrigados a trafegar nas vias inundadas. As imagens são da Avenida Antônio Carlos Comitre. Com medo de enfrentar a mesma avenida alagada, o motorista desse automóvel atravessa o canteiro central. Nessa imagem, no cruzamento da rua Visconde do Rio Branco com a Américo de Carvalho, é possível ver o nível da água deixando os carros quase submersos. Esse outro vídeo mostra os moradores do bairro Lopes de Oliveira preocupados com a invasão às casas do córrego, que com a chuva forte se transformou em um grande rio. Apesar do medo e do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros alerta sobre como agir em caso de alagamentos. Não tentar atravessar nem de carro, muito menos a pé. A correnteza pode levar o veículo ou a pessoa e ela ser jogada num córrego e acabar se afogando. E a forte chuva de ontem também causou danos em Ibiúna. Em uma rua no bairro Ressaca, um telespectador registrou uma correnteza, como nós podemos ver aí. Ele disse que o problema ocorre sempre e que no local é realizada uma obra da Sabesp. A água chega a entrar nas casas dos moradores. Nós entramos em contato com a prefeitura, que respondeu estar cobrando soluções da Sabesp. E este mesmo telespectador também nos enviou fotos de um outro alagamento em Ibiúna. Segundo ele, no bairro Sorocamirim, também é realizada uma obra da Sabesp e sempre ocorre esta situação quando chove. Sobre este caso, a prefeitura nos informou também que está tomando as providências necessárias. Sobre os 2 casos, nós entramos em contato com a Sabesp, mas até agora não tivemos resposta. E é bom se preparar, viu? Porque hoje vem mais chuva por aí. Agora à tarde e à noite estão previstas mais pancadas de chuva na região. Sorocaba registra a mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Jumirim, as temperaturas variam entre 21 e 32 graus, mesma máxima prevista para Tietê. Em Jundiaí, a mínima é de 21 e a máxima de 30, mesma previsão para Itapetininga. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar quais medidas estão sendo adotadas para a fiscalização e combate aos criadouros de dengue em Votorantim. O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça Luiz Alberto Meirelles Zicora, após tomar conhecimento do decreto do estado de emergência. Durante as diligências em algumas ruas, a promotoria constatou que várias vias e calçadas eram utilizadas como depósito de lixo e resíduos a céu aberto. Um depósito irregular de resíduos em um imóvel municipal já era investigado pelo Ministério Público. O MP encaminhou um ofício à Prefeitura de Votorantim solicitando informações sobre quais providências foram adotadas. Por meio de nota, a Prefeitura nos informou que ainda não foi notificada. E por falar em dengue, durante esta terça-feira foi realizada a primeira oitiva da CPI da dengue aqui em Sorocaba. O primeiro a prestar esclarecimentos foi o secretário de Saúde. 7 milhões de reais. Esse é o valor que a Prefeitura de Sorocaba terá de desembolsar até junho por conta dos quase 9 mil casos de dengue. De acordo com o secretário de Saúde, Francisco Antônio Fernandes, a estimativa é que a cidade atinja entre 20 e 25 mil casos este ano. Os dados foram comparados com anos anteriores. Nós tivemos em 2006 106 casos. Em 2007, 202 casos, 292 casos. Em 2008, 37. Em 2009, 7 casos. Em 2010, 365. Em 2011, 1.734. Em 2012, 25. Em 2013, 720. Em 2014, 463, até que no ano de 2015
Nós, no último boletim, informamos 8.600 e alguma coisa. Segundo Francisco, a partir desta quarta-feira, 48 funcionários contratados emergencialmente devem se juntar aos mais de 300 na vigilância em saúde para visitas nas casas. Ele disse que os 192 casos registrados no segundo semestre do ano passado ligaram o alerta e que a prefeitura cumpriu o cronograma de visitas. No total, no ano todo, foram mais de 220 mil visitas. O município de Sorocaba, pelo que a gente vê dentro dos sistemas que são possíveis de se chegar nos números, o SAE, por exemplo, diz que Sorocaba tem 230 mil domicílios. Um outro sistema fala que nós temos 209 mil domicílios. Então, teoricamente, o ano passado, pelos dados que foram apresentados a mim nesse primeiro mês de gestão, eu diria que nós atingimos o objetivo de fazer a visitação em quase 100% dos domicílios do ano passado. O secretário ainda disse que desde fevereiro a prefeitura retirou 500 toneladas de materiais inservíveis que poderiam se tornar criadouros do mosquito. Para o presidente da CPI, o vereador Carlos Leite, o depoimento não foi suficiente. Evidente que não foi possível responder a todas as perguntas devido ao tempo e as perguntas que vieram dos vereadores. Ele possivelmente será reconvocado para uma nova oitiva, onde será esclarecido outros fatos. Leite disse ainda que o trabalho da comissão não vai se limitar às oitivas. Nós também fazemos as diligências, que seriam visitas em pontos que a população nos denuncia, pontos que nós verificamos que é possível criadouros, e essa CPI ela vai visitar para fazer com que ver se a prefeitura realmente está fazendo um trabalho sério e de ação permanente no combate ao mosquito da dengue. E ainda falando em assuntos ligados à Câmara Municipal de Sorocaba, a CPI da merenda terá novos trabalhos. J. Abreu tem as informações. O prazo de trabalhos da comissão acabou e ela será recriada para finalizar o relatório que vai conter os principais problemas da distribuição de merenda na cidade. O documento deve trazer também sugestões de soluções para que a prefeitura adote. E o modelo é a cidade de Jundiaí, para onde uma comitiva de vereadores deve viajar no próximo dia 18, para conhecer e coletar ideias que também possam funcionar em Sorocaba. Um jovem morreu e outro ficou ferido depois de um atropelamento nesta madrugada na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Os dois foram atropelados por um caminhão na altura do quilômetro 102, no sentido interior. Uma das faixas ficou interditada por 40 minutos. A concessionária que administra o trecho não registrou lentidão no tráfego. A vítima que morreu chegou a ser socorrida em estado grave ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu. A outra foi resgatada em estado moderado pelo Corpo de Bombeiros, também ao Hospital Regional de Sorocaba.